E quem também atua na defesa da Juliana, no caso que vitimou o jornalista Tiago Faria e sua filha Helena Gava Faria, é o advogado Rodrigo Genovez, que conversa com a gente aqui hoje para falar sobre todo esse processo. Doutor Rodrigo, primeiro, obrigado por falar com a gente, com a Folha de Barbacena, também com o programa Papo 10. E a primeira coisa, assim, tentar contextualizar para quem está nos assistindo, entender um pouco como é que foi o processo até esse momento, desde aquele dia 15 de março até hoje, dia 21, onde a gente está gravando essa entrevista. Yuri, eu queria falar com vocês que sempre oferecem um jornalismo de qualidade à cidade de Barbacena e região, buscando sempre a veracidade dos fatos. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí por vocês. Yuri, lamentavelmente, né, nós estamos vivenciando um processo muito, muito triste. Um processo em que envolveu a morte aí do nosso amigo Tiago, da pequena Helena, e que marcou a vida de muitas pessoas, né? Um processo em que tiveram várias pessoas afetadas e de uma forma que eu creio que nunca mais essas pessoas vão conseguir esquecer essa tragédia. Desde aquele terrível acontecimento, houve a instauração de um inquérito policial em que lá foi reunido elementos para que pudessem subsidiar a ação penal. E a ação penal ela vem se desenvolvendo, né, de uma forma muito célere, respeitando ali os direitos e as garantias do acusado, e o processo está caminhando dentro do que nós reputamos o ideal. Farto material probatório, no sentido de delimitar aí a autoria, a materialidade e, principalmente, a culpabilidade do investigado, do réu, no caso, né, a figura do processual é o réu. Doutor, ontem ouviu-se a Juliana dentro desse processo, e aí a Juliana, que talvez tenha sido a mais afetada por ser esposa do Tiago Faria. Eu vi algumas imagens desse movimento de ontem, né, porque houve pessoas até para ali manifestar o seu repúdio ao caso e pedir justiça. Eu vi também até uma imagem do senhor ali no fórum, então eu acredito que o senhor deve ter acompanhado esse processo ontem. Eu queria que você falasse sobre esse momento de ouvir ontem a Juliana mais afetada, e se você também, eu conversei com o Rafael, ele falou que acredita que em breve, mais ou menos ali em setembro, mais ou menos, a gente já tem uma sentença. O senhor também acredita nessa possibilidade? Um processo em que envolve o rito do tribunal do júri, ele é um processo um pouco mais lento, porque o tribunal do júri ele se divide em duas fases, né? Nós temos a primeira fase, que é a fase do iudicio accusatione, onde vai se analisar, né, não o mérito da causa, mas os elementos que foram variados ali nessa primeira fase, e chegando a uma conclusão, o magistrado, de que há elementos para que o réu seja julgado pelo conselho de sentença, aí dará-se início a uma segunda etapa, que é a fase do plenário do júri. Mas entre o recebimento da denúncia até a fase do plenário, a defesa pode manejar aí alguns recursos, e isso vai demandar tempo, né? Uma análise aí para as cortes superiores, STJ, STF, não sei se a defesa vai manejar recurso até o STF, mas há essa possibilidade.
são recursos que demandam um pouquinho de tempo. Então, assim, dentro de uma previsibilidade, nós acreditamos que até o final do ano tenhamos aí a sessão pelo Tribunal do Júri. Mas vai demandar muito do que a defesa vai manejar de recursos. Então, só para quem está nos assistindo entender, o rapaz que cometeu esse crime é o suspeito de ter cometido, né? Por causa no jornalismo a gente tem que usar suspeito até que seja condenado. Mas, enfim, o suspeito de ter cometido esse crime, ele está preso neste momento, dentro na aeronáutica ainda, na EPICAR e tudo mais. E você falou que existem as questões dos recursos, né? Então, a gente está falando de primeira instância, então a defesa dele pode entrar na segunda, terceira vai instância, manejar como você falou, recursos até o STF. para o Mas tribunal. ele continuaria preso, ele responderia, por ele já estar preso, ele responderia, esses recursos também preso. Sim, nós acreditamos que esses recursos não ensejariam aí motivo para conceder a liberdade a ele. Entendemos que permanece, né, os requisitos da custódia preventiva e buscaremos a manutenção dessa custódia independentemente de recurso manejado pela defesa. Sim. Quanto à sentença aí da primeira instância, o outro advogado, o Rafael, ele tinha dado uma previsão que talvez seja a maior sentença da comarca de Barbacena pela quantidade de envolvidos. E aí ele falou que ele fez uma previsão, ainda obviamente não é uma matemática exata isso, mas ele fez uma previsão, talvez ali de 70 anos ou mais de prisão fechada, né, em regime fechado. Você também acredita que a pena vai ser dura a esse ponto e você dividiria mais ou menos essa pena? Yuri, a denúncia, ela versa sobre homicídios consumados, homicídios tentados, incêndio. É uma denúncia em que são penas duras, são penas severas, penas altas, né? Nós temos as questões aí das causas de aumento de pena, né? Obviamente, ao se falar em tribunal do júri, é uma situação completamente imprevista. Nós acreditamos, temos elementos para que a denúncia seja acolhida na sua integralidade. Caso a denúncia seja acolhida na integralidade, acreditamos que vai ser acolhida na integralidade, temos elementos para isso, fatalmente aí nós estamos falando de uma pena que pode girar em torno aí de 70 anos. Uma pena muito pesada. Obviamente, uma pena que não vai trazer o nosso amigo Tiago, não vai trazer a pequena Helena, não vai devolver a paz para aquelas pessoas, mas dentro do que é possível fazer no nosso ordenamento jurídico, é uma pena bastante pesada. Uma pena quase que de prisão perpétua, né? Se você for olhar que a pessoa, o réu tem 45 anos, uma pena de 70. Levando-se em consideração que a alteração legislativa recente aumentou o tempo de cumprimento máximo de pena no Brasil. Ele passou de 30 para 40 anos. Então, nós teríamos aí praticamente fechado 40 anos. Uhum. A gente tem uma quantidade de provas materiais gigantes aí em relação a este caso. Então, a gente tem imagem de câmera de segurança, a gente tem perícia, né, que esteve no local, a gente teve o relatório da Polícia Civil que já foi concluído, né, o inquérito da Polícia Civil que já foi concluído. Diante dessa vasta materialidade, foram necessárias muitas testemunhas? Quantas pessoas se envolveram neste caso que a defesa apresentou, a defesa da Juliana?
basicamente, nós mantivemos ali as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Obviamente, as vítimas, que são as principais a serem ouvidas, aquelas testemunhas que chegaram ali no momento inicial, quando ainda, né, estava no início dos fatos, essas pessoas que ajudaram os moradores, elas serão ouvidas. Nós temos aí também as testemunhas arroladas pela defesa, e, por último, nós teremos aí o depoimento do réu. Então, Pode completar, eu já faço a pergunta. Nessa primeira fase, o que nós temos aí de muito, muito sólido, além dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, nós temos muitos laudos periciais, como você bem ressaltou, as imagens fornecidas por circuitos internos de segurança. Nós temos muitas provas robustas e concretas, e por esse motivo nós acreditamos aí numa pena dura para o réu. Sobre a defesa do réu, eles apresentaram testemunhas em relação ao caso? Vocês têm acesso a isso? Apresentaram testemunhas, mas, como eu te falei, o processo é muito dinâmico. A defesa ela pode desistir da oitiva de alguma testemunha, né? Então, ela apresentou o seu rol de testemunhas, o que ela reputava pertinente para a defesa, mas nós não temos a certeza se todas essas testemunhas serão ouvidas, porque a defesa ela pode desistir da oitiva de alguma testemunha, e aí, fatalmente, essa testemunha não é ouvida em juízo. Vocês acompanhando todo esse processo, a defesa do réu tentou fazer alguma manobra jurídica aí para tentar adiar um pouco mais esse processo, andar um pouquinho mais com esse processo, segurar ele? Teve alguma ação desse tipo? Yuri, não. Na realidade, assim, a gente não, eu, pelo menos particularmente, não observei nenhum tipo de manobra da defesa. O que vem sendo feito é o ato inerente à defesa, o que qualquer profissional que lá estivesse faria, né? Então, ele está exercendo a função dele de forma plena, é todo o direito dele fazer isso, a Constituição Federal resguarda esse direito a ele, e ele tem feito tudo o possível para beneficiar o cliente dele, mas nós não enxergamos ali nenhuma conduta para retardar ou para atrasar o processo. É que, de fato, quando a gente está falando, né, em um processo com uma complexidade como essa, em que pese o anseio, e esse anseio também é o nosso, para que se puna o autor, mas é importante que essa punição venha precedida do devido processo legal, respeitado ali as garantias e direitos fundamentais, para que, ao final, a gente consiga uma punição justa e para que não tenhamos o risco aí de uma corte superior anular todo esse processo, né? Acabar se perdendo tudo que vem sendo produzido. Então, o processo vem sendo conduzido com muito zelo pelo magistrado, pelo Ministério Público, por nós da assistência de acusação e pela defesa. O que tem sido feito nada mais é do que o inerente à defesa. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Um abraço, Yuri. Obrigado pelo espaço e estamos aí sempre à disposição.